Esse livro vai trazer para você e para sua família valores como coragem, lealdade, perdão e sacrifício. Uma história infanto-juvenil que você pode agregar valor em toda a sua família, inclusive acrescentar as crianças para elas aprenderem a ler. Que livro é esse? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. Esse é o primeiro livro lançado sobre as Crônicas de Nárnia, isso mesmo, lançado em 1950, mas na ordem cronológica de fatos é o segundo, e nós já temos aqui o primeiro livro no canal, que é O Sobrinho do Mago. Vou deixar no card aqui para que vocês possam acompanhar, porque é uma sequência de fatos, justamente porque o livro 1 explica quem é o leão, quem é essa feiticeira, e o que é esse tal de guarda-roupa mágico e como ele tem essa passagem secreta para o mundo da fantasia. Bom, é um livro que possui início, meio e fim, como todos os outros da obra do C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. São 7 volumes e todos eles são bem completinhos em si, ele se basta em si próprio. Esse, pela editora Thomas Nelson, ele tem 180 páginas, 17 capítulos. É um livro bonito, bem organizado. Inclusive tem uma versão nova em capa dura que está super elegante. Mas o que a gente tem para hoje é esse daqui. E vamos embora, que a escrita é a mesma. Interessante aqui que ele começa falando aqui, se ele fosse um pouco mais profundo no que ele relata, os pais não deixariam as crianças ler. Engraçado, né? Porque ele tem essa preocupação de que as crianças leiam o livro dele, porque as obras dele são bem, a gente já tem outros vídeos aqui no canal, são bem profundos, né? Bastante artigo científico do que ele fala. Mas esse daqui não, esse daqui é bem suave, bem leve, você se diverte bastante. É um livro ali para você descansar a cabeça assim no domingo à tarde. Vale a pena cada parte dele. Inclusive ele tem um filme em 2005 da obra. O filme é bastante fiel ao livro, você pode assistir o filme que você vai se deleitar. Inclusive tem algumas coisas do filme, além da obra, que vale a pena a gente comentar aqui. E o livro é sempre bom, né? Bem mais detalhado. Mas as duas obras ali são bem complementares. É difícil a gente ver uma obra que respeita bem o que o autor quis passar, e esse filme vale a pena, viu? Aqui nós vemos 4 personagens, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, por ordem de idade. Eles estão ali, a história se passa na metade da Segunda Guerra Mundial, e os pais deles foram para a guerra, então eles vão passar um período na casa do tio. Então a gente vê essa distância ali do que acontece, inclusive acontece um pouco sobre isso nesse primeiro livro, né? E eles estão ali na casa do tio, meio sem graça, meio que sem querer incomodar, e a Lúcia é uma criança, né? A gente chama de bebê aqui em casa, até 18 anos é bebê. E ela quer brincar, porque ela está entediada, eles acabam brincando de pique-esconde ali, e Lúcia encontra um lugar para se esconder, um guarda-roupa. Ela entra nesse guarda-roupa e vai parar num lugar cheio de neve, e a gente identifica que esse lugar é Nárnia porque tem o poste. Para quem lembra, mais uma vez, o livro 1, aqui no título não tem o poste, esse é o poste que a Jades lança em Aslan, e ele fica na Terra e cria vida. Esse é o poste que identifica que ali é Nárnia. Porque quem lembra, o guarda-roupa foi criado justamente pelos anéis mágicos no livro anterior. E esses anéis levam para vários lugares do universo, né? Vários lugares mágicos e fantásticos. Então aqui a gente identifica que já é Nárnia logo de cara, porque a gente leu o livro anterior. Mais uma vez, dá uma olhadinha no nosso vídeo lá, que ele ficou bem completinho, tá bom? Então ela encontra um centauro chamado Tunus, que ele leva ela para casa dela, eles conversam, se divertem, tomam um chá, e ela adormece, ela vê que passou bastante tempo ali, e o Tunus ali acorda preocupado, né? Ela acorda com o Tunus preocupado com ela, porque a função dele era delatar a mocinha, que ele chama filhos de Eva, porque era uma mulher, e os homens filhos de Adão, para que a feiticeira branca a capture. Ele se sente muito culpado e manda ela embora rapidamente. Quando ela volta do guarda-roupa para casa, não passou nem um minuto. E ela vai contar a história fantástica para os irmãos, e todos eles não acreditam nela. Afinal de contas, não passou tempo nenhum. Falou que ela teve um surto. E simplesmente Edmundo começa a caçoar dela, a zoar dela por causa disso, né? É sempre a sátira do irmão do meio, né? A gente vê muito isso em psicologia. E vou deixar essa história do irmão do meio para um outro livro, tá bom? Quando a gente for falar sobre esse tipo de assunto. Então, Edmundo ali acaba entrando também no guarda-roupa e parando em Nárnia. Como a gente falou que o lapso temporal entre Nárnia e o mundo real é totalmente diferente, é bem discrepante por sinal, passou-se muito tempo em Nárnia e a feiticeira branca estava à procura dos filhos de Adão e Eva naquela floresta lá. E ela acaba encontrando com Edmundo. Edmundo não sabe quem é a feiticeira branca, mas nós acabamos de entender pela descrição do livro que a feiticeira branca é a Jades do livro anterior. Sim, aquela que cambiou as maçãs da eternidade até ficar branca. E ela está causando justamente todos aqueles problemas que os castores vão contar para eles logo logo. Ela faz a proposta para Edmundo, através de manjares ali, coisas saborosas,
de tornar ele o rei de Nárnia, e o Edmundo fica abismado com isso, porque ele acaba com a disputa ali do predileto com o Pedro, que é o irmão mais velho, né? Então o irmão mais velho sempre tem essa autoridade, porque o pai fala assim, cuida do menor, né? E acaba ficando, e o Edmundo, que é menor do que Pedro, acaba ficando interessado nessa proposta de ser o rei, de ter essa autoridade. Então ele volta pelo guarda-roupa e leva todos os irmãos para Nárnia. E então, lá em Nárnia, eles, como passa esse lapso temporal, a feiticeira branca já não está mais lá, que a gente sabe que é a Jades, eles encontram os castores. Os castores vão contar para os 4 irmãos a profecia do trono de Nárnia. Antigamente, quem lembra do primeiro livro, o motorista da carruagem lá, ele ficou com a esposa dele reinando sobre Nárnia, mas como passou muito tempo, eles já morreram. Então, eles estão esperando que 4 humanos venham completar a profecia de acabar com o inverno eterno que Nárnia está passando. Esse inverno causado pela feiticeira branca e seu exército. E aí Edmundo não fica muito satisfeito com aquilo, porque ele quer o trono só para ele, né? Então ele acaba traindo os irmãos, segue junto da feiticeira, e os irmãos seguem para o encontro de Aslan. Aslan, quem lembra, no livro 1, é o criador de todo o mundo de Nárnia, então ele é o ser absoluto deste reino. Inclusive de todos os outros, você vai compreender isso lá no livro 7, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Quando eles encontram com Aslan, eles entendem o que está acontecendo e eles precisam do Edmundo. Então eles conseguem fazer uma conferência ali do exército do lado de Aslan contra o exército do lado da feiticeira para fazer uma barganha. Ele quer o Edmundo para salvar todo o reino. Então o Edmundo é necessário para que os 4 salvem o reino. E Aslan oferece para Jades, para a feiticeira branca, a troca da sua vida pela vida do Edmundo, e Jades fica doida, porque tudo que ela queria é acabar com a autoridade de Aslan naquele reino. Então ela aceita a proposta de troca. Mas olha só que sacada, né? Aslan, se sacrificando por Edmundo, se sacrifica por todo o reino, porque os 4 vão completar a profecia, e é isso que Aslan espera. Essa cena das crianças encontrando com Aslan é linda, como ele descreve aqui no livro, os detalhes e tudo. Você vai ver muito isso no último livro, que ele vai descrever também a realidade. Mas a cena contrária, de contraponto, é quando o Aslan se entrega para a feiticeira branca para ser sacrificado. É uma cena nefasta, você fica pesado. Eu tenho certeza que C.S. Lewis não escreveu tudo que ele gostaria de escrever nessa parte do livro, com a cena bem pesada. Mas no filme, os editores, a fotografia, os diretores fizeram questão de colocar ali a Via Cruzes do Messias, né? Ficou bem pesado ali, bem demoníaco mesmo, e você sente aquilo no filme, vendo que aquele ali é o papel de Jesus Cristo na sociedade, e o livro vai deixar isso claro para a gente também, que o sacrifício pela humanidade foi feito. É interessante, um adendo aqui, quando Aslan encontra com a feiticeira, ela cita para ele que o Edmundo, ele é um traidor, e todos os traidores pertencem a ela. Aí ele fala para ela assim, não cite magia antiga para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi criado. Esse é um meme que ficou por toda a internet, e eu vou deixar a explicação desse meme aqui num short para vocês, porque não tem no livro. Simplesmente isso não acontece. Eles têm um diálogo lá, e esse diálogo não é assim. C.S. Lewis não criou isso, mas ficou perfeito. É uma adaptação do cinema para o livro que, inclusive, todos gostaram até hoje. É meme na internet, né? Para o brasileiro, então, que a Fábrica de Neve ficou maravilhoso. Então, Aslan sacrificado, os irmãos Pedro, Susana e Lúcia... Não, perdão. Os irmãos Pedro e Edmundo estão lutando na guerra contra o exército da feiticeira branca, e Aslan está morto, enquanto Lúcia e Susana estão com ela lá. Inclusive tem a história dos ratinhos aqui que vão comer a corda, e eu quero que você observe que parece um detalhe, mas esses ratinhos são os menores animais do reino, e eles estão presentes em todos os livros. Inclusive no livro 5, o Peregrino da Alvorada, que eu não deixei aqui, está aqui em cima ainda, ele cita a história dos ratinhos, e inclusive eles são os primeiros a entrar no paraíso. É bem interessante, fica só uma puxada para você absorver isso no livro 5, o Peregrino da Alvorada. Aslan, então, ele ressuscita, e Lúcia e Susana ficam pensando, como isso pode acontecer? Aí ele fala que antes de criar a magia, ele já existia. Vou deixar também no short a explicação sobre essa parte do livro. Por quê? Porque ele é o todo. Quando a gente fala que ele é o absoluto, ele é o eterno, então ele estava lá antes da própria magia ser criada. Então, ao se sacrificar por um humano que vai salvar todo o reino, ele tem a possibilidade de reviver. Nossa, essa parte do livro é legal demais. Enquanto o pau está comendo lá na guerra, Aslan chega com todo o seu poder e imponência, dá aquele rugido, a feiticeira se treme na base. Ele derrota a feiticeira e o time ganha a guerra todinha. Inclusive aqui, eu acho interessante citar que nesse livro eles vencem o inimigo para sempre. Ela é citada nos outros livros, mas ela nunca mais volta. Esse aqui é um livro muito bom, um livro irlandês, é um livro interessante de se ler.
E tem esse detalhe, você derrota o inimigo no livro, ele volta no outro. Você derrota, ele volta, você derrota, ele volta. Você fica, porra, você vai ficar assim até o inimigo. Sim, é basicamente assim. Quando eu for falar dessa obra, a gente vai comentar do 8º livro, que é mais ou menos isso que acontece. Enquanto o inimigo não se vê por satisfeito, ele não acaba. Bom, vencendo a batalha, eles se encontram coroados como os 4 reis de Nárnia, acabaram com o inverno e Nárnia volta a reinar com os humanos novamente. É passado muito tempo, eles estão adultos, fortes, bonitos, fazendo uma caçada ao veado branco, e encontram com o porte. Eles já se viam esquecidos da terra, esquecidos do tempo deles. E ali brincando no porte, eles acabam adentrando novamente o guarda-roupa e voltando para a terra, o que se passou pouco tempo na terra. Bom, esse é As Crônicas de Nárnia, volume 2, que é o primeiro livro lançado, mas é o livro 2 na ordem cronológica, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É um livro bem interessante, você pode incluir toda a família nessa leitura, e você que quer que seus filhos tenham o hábito da leitura, é um livro bom para você começar. Os capítulos são pequenininhos, a descrição é fácil, as palavras são simples, você pode chegar a ler junto com eles, inclusive estou lendo junto com a minha filha. Agradeço pelo tempo de vocês, por mais esse livro, e espero você no livro 3, hein? O Cavalo e o Menino. Esse não tem filme, então você vai ter que ver o vídeo para saber o que acontece lá.